Bom, bora lá resolver a lista de três de cálculo da URGS, né? Comentar as questões e qualquer dúvida vocês põem aqui nos comentários. Mas, a princípio, tá tranquilo. Vou dar uma conferida nos gabaritos e aí a gente vai vendo. Bom, a primeira questão aqui é que a gente identifique quais funções são crescentes em todo x, quais são decrescentes, quais a inclinação é sempre crescente e quais a inclinação é sempre decrescente. Vamos dar uma olhada. Olha só, vamos olhar primeiro o item A. Para eu pensar na inclinação, eu tenho que pegar aquele ponto. Então, por exemplo, aqui no início, ó, a minha inclinação é essa aqui, certo? Depois, quando eu avanço na minha função, minha inclinação ela é essa aqui, depois é essa aqui, e depois aqui é essa aqui. Então, a gente pode perceber que essa inclinação aqui, ó, ao longo do tempo, ela está diminuindo, né? Então, olha só, essa inclinação decrescente. Só que é o seguinte, a função, o valor da função, ela aumenta. Então, eu estou aumentando o valor da função e a inclinação dela está diminuindo, porque cada vez no início eu aumento mais rápido, né, mais intensidade, e depois vai caindo assim. Então, é uma função crescente, só que a inclinação é decrescente, beleza? Então, ok. Aí na B, a gente tem uma função que ela é quadrática, né? Uma função quadrática. Que seria o formato f de x é igual a y, y é igual a f de x, que é ax quadrado mais bx mais c. Nesse caso aqui, ó, eu poderia dizer se ela é crescente ou decrescente se eu cortasse ela na metade, porque a gente sabe que isso aqui tem simetria, né? Nesse pedaço aqui, ó, ela é decrescente. E nesse pedaço aqui ela é crescente. O valor, né? O valor. Agora, vamos olhar para as inclinações. Você vai pegar esse ponto aqui, por exemplo, ó, ele está mais inclinado negativamente, e aí, conforme vai se aproximando aqui do ponto mínimo, que é o nosso x do vértice, x do vértice, y do vértice, a derivada vai de um valor negativo para um valor zero. Então, aqui, a inclinação, ela é positiva, no caso, né? Inclinação, a variação da inclinação, né? Só isso para vocês entenderem. Então, a derivada, que seria a inclinação, ela é menor que zero, só que a variação da inclinação ela é maior que zero. Deixa eu só ajustar no primeiro, só para vocês não pensarem que estou falando que a derivada é negativa, porque ela não é. Na verdade, a variação da inclinação que é decrescente. Aqui, a derivada, né, que é a inclinação, ela é crescente, está positiva. Ok. Aqui, para o outro lado, ao contrário, ó. Eu estou numa inclinação zero e aí eu estou aumentando. Então, ó, a minha inclinação aqui nesse lado ela é positiva, né? Ela é maior ou igual a zero. E então quer dizer que a variação da inclinação, que a gente relaciona ali com a segunda derivada, ela é maior que zero. Aí percebam que aqui no caso da parábola, a inclinação é maior que zero nos dois cenários. Isso faz sentido? Faz. Porque quem é essa variação da inclinação? É a segunda derivada. E se eu derivar essa minha função duas vezes, vocês vão ver que a segunda derivada ali, ó, é simplesmente 2a. Então, se o a é positivo, quer dizer que a segunda derivada é positiva. E claro, a gente vai lembrar que a minha concavidade positiva, ela é a para cima, então ficou coerente, certo? E aí, então, esse aqui é o ponto mínimo. Ah, e se fosse negativo? Bom, aí minha parábola seria assim, e aí eu teria um ponto máximo. Vamos para o item C. Aqui, a minha derivada começa zero, né? Ela vai aumentando, só que depois ela começa a diminuir. Ó, percebam que aqui, aqui nesse trecho inicial, aqui, ó, ela está aumentando. Só que aqui nesse ponto, ele não está continuando a aumentar. Aí agora ele começou a reduzir. Então, eu posso avaliar aqui que a função também, a função é crescente, porque o valor de x está aumentando, certo? Só que a inclinação, ela começa crescente, vai diminuindo depois. Então, ó, ela é zero no começo e zero no final. Então, a minha inclinação é positiva, depois ela é negativa. Então, ela não é nem sempre crescente, nem sempre decrescente, tem os dois. Aqui no D, olha só.
a minha função é decrescente, porque conforme eu aumento os valores de x, eu diminuo o meu valor de y, né? Isso aqui é a relação que a gente tem. E percebam que a derivada aqui, ó, ela é sempre negativa, estou sempre aqui nesse sentido de diminuir, até que ela chega em zero, que seria esse ponto aqui. Então, a inclinação ela é negativa, a variação da inclinação é positiva. Por quê? Porque antes era negativa e depois foi para zero. Então, ela está aumentando. Beleza? Então, é mais ou menos isso que a gente tem que analisar nesse tipo de questão. Vamos só confirmar aqui os gabaritos. Crescentes A e C. Decrescentes só a D. Inclinação sempre crescente B e D, sim. E inclinação sempre decrescente o A. O C a gente viu que primeiro cresce, depois decresce, então não é nenhum dos dois. Perfeito. Vamos para o 2. Em cada item abaixo, esboça o gráfico de uma função que tem as propriedades indicadas. A. Definida no intervalo 0 a 10, com ponto máximo relativo em x igual a 3 e valor absoluto igual a 5 em x igual a 10. Então, olha só, eu vou desenhar mais ou menos, né? A gente tem que entender que não vai ficar perfeito, porque é um desenho à mão. Então, ó, minha função ela começa no 0 e vai até o 10. Ele falou que quando o meu x é 10, o valor é 5. Então, esse aqui seria o valor 5. E ponto de máximo relativo em x igual a 3. Então, aqui no 3, a minha função vai ter um ponto de máximo. Eu não sei o valor, é verdade, mas vamos botar ele aqui, por exemplo. Então é o seguinte, como é que seria a minha função? Ela seria mais ou menos isso aqui, ó. Ah, tem como saber qual é exatamente o comportamento aqui? Não tem. Aqui, eu digo, né? Porque poderia ter um valor menor aqui e outro aqui, mas assim tá ok, né? Tá desenhado. Vamos pro B. Ponto de máximo relativo em x igual a 1, x igual a 5. Ponto de mínimo relativo em x igual a 3. E pontos de inflexão em x igual a 2 e x igual a 4. Bom, aqui ele nem nos deu os valores, né? Mas vamos analisar. Máximo relativo em x1 e x5. Então, eu vou botar, por exemplo, aqui e aqui. Ponto de mínimo relativo em x igual a 3. Então, aqui vou botar um ponto aqui um pouco menor. E pontos de flexão em 2 e 4. Então, beleza. Ó, aqui o ponto de flexão aqui e botar aqui, mais ou menos. Como é que seria essa minha função? Ela seria mais ou menos assim. Mais ou menos. Porque o que a gente tem que entender? Aqui no ponto máximo, a gente está com uma derivada negativa. Aqui continua, exatamente. E aqui, também no 4 a gente vai ter o outro ponto de inflexão, né? Então, ficou mais ou menos isso o nosso desenho, certo? Não está muito bonito, mas é isso aí. Porque o que a gente tem que entender é que nos pontos de máximo ou mínimo, a gente tem que ter derivada nula, né? E aí depois, esse ponto de inflexão vai ser onde mudou o sinal. Porque, ó, aqui a nossa derivada é negativa, né? Aí, em algum momento, ela tem que começar a parar de decrescer e começar a crescer para ela chegar aqui a zero. Depois, ela é positiva a inclinação e ela tem que começar a ficar negativa de novo para chegar no ponto 5 e ser máximo, certo? Então, por isso que ficou assim nossos gráficos. Vamos para a questão 3. Cada item abaixo, esboça o gráfico da função indicando todos os pontos extremos e relativos e de inflexão que existir.
Vamos olhar coisa por coisa, né? O primeiro é uma parábola que está deslocada 3 unidades para baixo. Como é que eu desenho isso aqui? Desenho isso aqui. Esse ponto é o ponto -3 e ela está aqui, beleza. Aí como é que eu vejo, né? Uh, se o ponto ele é um ponto máximo mínimo ou de inflexão. A gente tem que pensar nas derivadas, né? Quando eu faço a primeira derivada, eu vou derivar e vou igualar a zero, e depois a gente vai avaliar se esse ponto é de máximo mínimo ou inflexão, dependendo do sinal da minha, da minha segunda derivada. Mas vamos olhar isso com calma. Olha só. Derivando f de x. Quem é o f' de x? Derivada de x quadrado é 2x. Derivada de -3 é zero. Então, isso aqui é 2x. Então, olha só. A minha derivada ela é positiva para valores de x positivos. E a minha derivada é negativa para valores de x negativos. Faz sentido? Faz. E aí, se eu derivar isso aqui de novo, né? Se eu derivar isso aqui de novo, a gente vai ver que a minha segunda derivada deu um valor positivo, né? Vai ficar só 2. E aí, isso aqui vai indicar para a gente o quê? Ó, a gente tem uma, uma inclinação que ela é sempre positiva, certo? Antes do valor x igual a zero, eu tenho a inclinação negativa e depois eu tenho a inclinação positiva. Então, isso nos permite concluir que esse ponto é um ponto de mínimo. E eu não tenho ponto de inflexão porque eu não mudo a minha variação da inclinação, que seria a segunda derivada. Ela é sempre positiva. Então, ok, o item A. Vamos olhar o próximo. Vamos olhar o próximo. Menos x sobre 2 mais 1. Menos x sobre 2 mais 1 é uma equação de reta, né? Então, não tem, não tem variação aqui, né? Vou pegar aqui e desenhar. Quando x for 0, y 1, o coeficiente é negativo, então ela é mais ou menos aqui, e corta no x2, que é 0, né? Ok. Não tem, vocês concordam que não tem ponto de relativo ou ponto de inflexão? Eu não, se eu derivar vai dar zero, então simplesmente não tem que a gente discutir. Certo. Vou botar um pouquinho para baixo. F de x é igual a x ao cubo menos 3x mais 2. Olha só. Vamos ver as raízes. Isso aqui é até bom, porque olha só. A soma dos coeficientes é zero. Se a soma dos coeficientes é zero, porque eu tenho 1 menos 3 e 2, isso quer dizer que x igual a 1 é raiz. O número 1 é raiz. Aí eu poderia diminuir o grau disso aqui, né? Até para ficar melhor de encontrar as outras raízes. Eu acho que vou fazer isso mesmo, só para facilitar. Então, ó, isso aqui vai ficar. Vou fazer brilho fino aqui. 1, 0, menos 3, 2. Botar 1 aqui. 1, 2, 0. Então, ó, essa função f de x, ela é x menos 1, que multiplica x quadrado mais x menos 2. Aí vamos ver as raízes dessa outra parte aqui, ó. Vai ficar menos 1 mais ou menos. Meu delta é 1 mais 8, então dá 3 por 2. As minhas raízes são 1 de novo e menos 2. Então, minha função é x menos 1 ao quadrado, x mais 2, certo? Isso é f de x. Então, percebam que a gente já tem as raízes. Eu tenho duas raízes no 1 e uma raiz no menos 2. Então, vamos desenhar isso aqui. X por y, eu tenho raiz no 1 e eu tenho raiz no menos 2. Beleza. Aí vamos esboçar isso aqui, né? Para a gente ver a questão de
uh, máximos e mínimos ou ponto de inflexão, vamos fazer a derivada disso aqui. Então, quem é a derivada de f de x? É 3x² menos 3. Aí, para a gente ver os sinais da derivada, vamos analisar o seguinte, ó. Se eu igualar isso aqui a zero, eu vou ter x mais ou menos 1. Então, esses são os pontos que a gente tem que analisar. Quando a gente tem o x igual a 1, a gente sabe que o x igual a 1 é raiz, né? Então, a gente não vai olhar isso agora. Mas vamos olhar o x igual a menos 1. Ó, x igual a menos 1, ele está aqui assim, né? Se a derivada nele é zero, ou, ou ele vai ser um máximo ou um mínimo, né? Aqui, um é a mesma coisa, um máximo ou um mínimo. Vamos pensar, então, para a gente esboçar, como a gente extrapola o gráfico, né? Ó, o meu percent líder é x ao cubo. Se o x for muito positivo, isso aqui vai crescer para mais infinito. Se o meu x for muito negativo, isso aqui vai crescer para menos infinito. Então, minha função seria mais ou menos isso aqui, tá? Beleza. O que mais que a gente pode usar de informação? Esse ponto aqui, ou é o máximo ou o mínimo, mas ainda não posso afirmar. Vamos fazer o teste da segunda derivada. Ó, se eu derivar isso aqui mais uma vez, vai ficar para a gente 6x. E para igualar isso aqui a zero, no caso, para saber se essa inclinação é positiva ou negativa, eu posso olhar o x igual a zero, né? Porque se o x for maior que zero, vai ficar positivo, se o x for menor que zero, vai ficar negativo. Então, o que a gente vai usar? Que essa inclinação, ela muda, né? Para valores negativos, a inclinação é negativa, e para valores positivos, a inclinação é positiva. Então, vamos só ver o seguinte, ó. Quando x é zero, o meu valor vale 2, usando aqui o f de zero, né? Apliquei na função. 0 ao cubo, menos 3 vezes 0 mais 2. Então, é o seguinte. Aqui, a minha inclinação ela é positiva. Vamos só ver uma coisa. No x igual a menos 1, ó, no zero a gente tem inclinação zero. Beleza. Então, esse, é, esse 2 é o ponto de inflexão justamente, né? O 0,2 é o ponto de inflexão. Aí, para os valores positivos, a minha inclinação ela é positiva. Então, eu vou botar assim. Vamos ver só para ajudar no desenho. Botar x igual a 1 meio na função e ver qual é o valor dela. Ó, aqui vai ficar 1 meio menos 1, 1 meio ao quadrado. E 1 meio mais 1 meio, 5 meios. Então, isso aqui vale 5 oitavos. Então, faz sentido, né? O valor seria aqui intermediário. Então, realmente, aqui vai decrescer. Esse ponto 1 é raiz e é ponto de inflexão, no caso. Aqui, ó, entre 0 e 1, a minha derivada é negativa, então faz sentido o que eu estou fazendo, porque eu estou diminuindo o valor da função, né? Seria isso aqui, mais ou menos. E a minha segunda derivada ela é positiva, então a inclinação está aumentando, perfeito, no ponto ali de inflexão. Ok. Aí vamos só usar o x igual a menos 1 para ver o que acontece ele ali na equação, né? Vai ficar menos 1 ao quadrado, mais menos 1 mais 2. Multiplicando menos 1 mais 2. Vai dar 4 vezes 1. Então, aqui esse valor é 4. Então, a gente descobriu que o ponto 1, 4 é um máximo relativo. No caso, o ponto menos 1, 4 é o máximo relativo. Então, fica mais ou menos isso aqui a minha função. Claro, o desenho não está perfeito, mas é só para ter uma ideia de comportamento. Beleza? Vamos olhar o D. Vai ser mais ou menos a mesma lógica. Vou até pegar aqui só para mostrar para vocês o gráfico correto. Claro, não vai ficar exatamente, mas só para ter uma ideia do que a gente fez e ver se for ok. Opa.
Claro, o desenho tá feio, né? A gente tem que dar uma considerada nisso, né? Mas o comportamento é mais ou menos isso aqui, ó. Percebam que a gente obedeceu a ideia de que aqui vai para o menos infinito, aqui vai para o mais infinito, aqui é um ponto de inflexão, aqui corda justamente no 0,2, e aqui no ponto menos um a gente tem o máximo em 4, beleza? Claro, ficou meio feio aqui essa parte, eu concordo, mas a ideia está aqui. Perfeito. Vamos para o D. O nosso D é o quê? X ao cubo sobre 3 menos x quadrado menos 3x mais 5. Bom, aqui a lógica é parecida, né? Eu tenho que achar as raízes, depois a gente vai fazer conta para ver se isso aqui está ok. Fazer o teste da primeira derivada para analisar os pontos de máximo e mínimo e ver se pode ser ponto de flexão. Aí analisando a segunda derivada para ver se antes daquele ponto a inclinação era positiva e depois era negativa, ou se não, ela era sempre negativa ou sempre positiva. Mas aí, como a gente já fez o C, isso aqui vai ficar praticamente a mesma coisa. Então, eu vou só pular ele, tá? Vocês façam aqui de exercício e joguem no Wolfram ou em algum outro software que faz gráfico para dar uma olhada se ficou coerente o que vocês fizeram. Vamos para 4. Encontra o ponto máximo do gráfico da função. Tarará. Bom, aqui tem duas formas de fazer, né? A gente pode ou três formas de fazer, ou mais formas de fazer. Eu posso primeiro completar quadrado. Então, isso aqui é menos x quadrado mais 40x mais 10. Eu sei que a concavidade é negativa, então isso aqui vai ter um ponto máximo. Completar o quadrado, isso aqui, ó, f de x é menos x quadrado. Aí eu vou botar na forma do quadrado perfeito, né? Que é tipo, primeiro ao quadrado, mais duas vezes primeiro, mais segundo ao quadrado. Só que, claro, tem o menos da frente. Então, eu vou só tirar o menos da frente e a gente faz isso, tá? Para mostrar para vocês. Então, ó, isso aqui é menos x quadrado menos 40x mais c. Só que como eu tirei c, eu vou adicionar c aqui fora, tá? Para não mexer no valor da função. Se eu quiser transformar isso aqui, ó, eu vou botar menos. Aí isso aqui, o 2 é do próprio produto notável, o a é 1, que é o coeficiente aqui, do x quadrado, e o b vai ser 20. Então, isso aqui é x menos 20 ao quadrado. Só que eu coloquei c, que é 20 ao quadrado, eu tirei c, 20 ao quadrado, e vou botar c, que é 20 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser mais 410, tá? Então, minha função f de x, ela é 410 menos x menos 20 ao quadrado. Então, qual é o valor máximo? É o 410. Por quê? Porque isso aqui é um quadrado, e um quadrado sempre é maior ou igual a zero. Então, qual é o valor máximo mesmo? É quando x vale 20. Quando x vale 20, meu f de 20 vale 410. Então, isso aqui é só uma forma de resolver isso. Não usei nada de cálculo aqui, estou usando matemática básica. Beleza. Ensino médio. Aí agora vamos então usar x do vértice e y do vértice. Quem é meu x do vértice? É menos b sobre 2a. Então, a gente tem lá os elementos que a função f de x é ax quadrado mais bx mais c. Nesse caso, b é 40 e o a é menos 1. Então, isso vai ficar o seguinte, vai ficar menos 40 por menos 2 é 20. E aí eu posso pegar o f de 20 e descobrir quem é o máximo, né? F de 20 vai ficar menos 20 ao quadrado, mais 40 vezes 20, mais 10, que vai ficar justamente os mesmos 410. E agora vamos fazer com cálculo. Agora fazer com cálculo. O que seria isso? Ah, faz a derivada. Quem é a derivada? O fundo de x menos 2x mais 40. Eu quero igualar isso aqui a zero, porque eu encontro o ponto que vai nos dar, que é o x20. Então aqui, tudo a mesma coisa, só estou fazendo de outros jeitos o mesmo processo, certo? Aí pego o x20, jogo no valor da função, ou posso usar o y do vértice, que é menos delta ao quadrado sobre 4a. Também tem essa possibilidade, beleza? Então avante.
Bora para mais uma questão aqui, sim. Encontre o ponto mínimo da função tal no intervalo de 0 a infinito. Então, ó, para a gente avaliar isso, vamos fazer o quê? Derivar, né? Então, quem é derivado? T ao quadrado menos 12t, no caso 3t ao quadrado, né? Tem que cair o expoente, menos 12t, e o 40 foi embora. E agora o que a gente vai fazer? Bom, aí agora a gente vai analisar as raízes dessa função, né? Quem é f' de t igual a zero vai ser 3t quadrado menos 12t igual a zero. Se eu colocar 3t em evidência, isso vai ficar para a gente t menos 4. Então, ou t é zero, ou t é 4. Aí a gente tem que analisar agora se esses valores vão ser máximos ou mínimos ou não, né? No caso, ele quer o ponto de mínimo, né? Então, vamos meio que esboçar isso aqui e vamos tentar ver o que vai dar, tá? Vamos ver. Fazendo o gráfico. Ó. Em t igual a zero, o meu f de zero é 40. Então, aqui seria o ponto 40. Em t igual a 4, eu vou ter 4 ao cubo menos 6 vezes 4 ao quadrado mais 40. Isso aqui vai dar para a gente 64 menos 6 vezes 16, 96, mais 40. Isso aqui vai dar 104 menos 96, 8. Então, ó, no tempo 4, eu tenho 8. Ok. Mas aí a gente não resolveu ainda, né? A gente não conseguiu concluir. O que a gente tem que fazer? Bom, vamos, vamos esboçar as inclinações. Vamos ver a segunda derivada. Quem é o f' linha de t? Derivar mais uma vez. Vai ficar 6t menos 12. Aí eu tô vendo que para o ponto, para igualar isso aqui a zero, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que usar o T2, né? T igual a 2, zero isso aqui. Então, para ter maiores que 2, eu vou ter uma inclinação, uma variação da inclinação positiva, e para ter menores que 2, eu vou ter uma variação da inclinação negativa. Então, o que é a conclusão disso? Que antes. Bom, vamos analisar aqui os sinais da quadrática para ver o comportamento. Ó, quando eu faço aqui minha função, eu descobri que as raízes são 0 e 4, né? Como o 3 é positivo, a concavidade disso é positivo. Aí o que eu tenho que analisar? Bom, se o valor é menor que zero, ela é positiva. Se o valor está entre 0 e 4, ela é negativa. E se o valor é maior que 4, ela é positiva. Então é o seguinte, ó, no zero, a minha inclinação é zero, e no 4, a minha inclinação é zero também. Entre 0 e 4, a inclinação é negativa. Então, a minha derivada é negativa, certo? Vamos ver quem é o f de 2 aqui, só para a gente montar no gráfico. Ó. F de 2, 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais 40. Vai ficar 8 menos 24 mais 40, vai dar 24. Então, ó, esse ponto aqui ele está aqui assim. Então, seria mais ou menos isso aqui o nosso esboço, tá? E justamente tem que fazer essa variação aqui, ó, porque o 2 é o ponto de inflexão. Então, a derivada que quando estava descendo, ela começa a crescer. Então, beleza, está aqui o nosso gráfico. E aí, vamos ver que depois 4, a minha inclinação é positiva e a minha derivada também é positiva, né? A segunda derivada é positiva, então aqui vai crescer. Então, o que eu estou concluindo? Que esse ponto aqui é um ponto de mínimo. Ah, e por que o 40 não é ponto de mínimo? Porque como a derivada aqui está negativa, a inclinação, quer dizer que aqui vai continuar subindo. Para ver se isso realmente acontece, vamos pegar, por exemplo, o f de menos 2. Isso aqui vai ficar menos 8, menos 6 vezes menos 2 ao quadrado, mais 40. E vai ficar como? Menos 8, menos 24, mais 40,
Ah, não, aqui é o ponto de máximo, né? Vai ficar um valor negativo, ó. Menos 32 mais 40 vai ficar 8. Então aqui vai cair. E claro, faz sentido porque, como é t ao cubo, quando eu cresço o t negativamente, ele vai para menos infinito. Então ficou mais ou menos isso no nosso gráfico. Então o ponto de mínimo realmente é o ponto 48 ali. Beleza? Vamos para a próxima. A equação de demanda P igual a 6 menos x sobre 2 determina o preço por unidade de um certo produto para vender essa quantidade de unidades x do mesmo. Enquanto a função cx, x menos 2, determina o custo de se produzir as x unidades do produto. Determine a função r de x, que representa a receita obtida com a venda de x unidades do produto. Bom, a receita, né, ela vai ser o preço, que depende de x, vezes a quantidade dos produtos que eu vender. Então, vai ser o seguinte, 6 menos x sobre 2, que multiplica x. Então, vai ficar 6x menos x quadrado sobre 2. Ok. Aí, o lucro, o que é o lucro? É a receita menos o custo, né? Isso aqui que a gente tem que usar. Então, vamos fazer o seguinte. Lucro de x, receita de x menos custo de x, vai ficar menos x quadrado sobre 2, mais 5x, mais 2. Se vem cuidar o sinal de menos, vai alterar os sinais de todos os que estão ali do custo de x, né? Então, menos custo de x é 2 menos x, e aí somando com aquilo ali, deu isso aqui. Ok. C. Determine o nível ótimo para a produção para lucro, ou seja, a quantidade que otimiza, né? Que maximiza. Bom, isso aqui a gente pode usar primeira derivada. Então, ó, derivando isso aqui vai ficar L' de x menos 2x sobre 2 mais 5. E eu quero otimizar, então vou igualar isso aqui a zero. X vale 5 unidades. E aí, ele quer saber, então, o preço ótimo. O que é o preço ótimo? É usar, fazer o P de 5, né? Descobrir qual é o preço. Então, é 6 menos 5 meios. Fazendo essa conta aqui vai dar 7 meios, que é 13,50. Aí é a unidade que ele deu aqui, né? Você não falou qual dinheiro era, então 13,50. Bom, vamos para a questão 7. Questão 7. Encontre o valor máximo para o produto de dois números reais cuja soma é tal. Então vamos fazer isso aqui de uma forma genérica e depois a gente aplica algum valor só para mostrar para vocês. Olha só, x mais y igual a k, e eu quero saber o máximo de xy. Só que o que eu posso fazer? Eu posso isolar um deles. Então, ó, eu vou pegar e escrever y como k menos x, vou pegar e vou chamar isso aqui de f de x, tá? F de x é xy, e no lugar de y eu vou botar k menos x. Então ficou x, k menos x. Isso aqui é xk menos x quadrado. Aí eu quero o valor máximo, o que eu vou fazer? X vértice. Porque isso aqui ficou uma função quadrática de concavidade negativa. Então, x do vértice é menos k sobre menos 2. Então, é k sobre 2. Então, quem é o valor máximo do produto? O x é k sobre 2. Se eu colocar xk sobre 2, o f de k sobre 2 vai ficar k sobre 2 vezes k menos k sobre 2 ao quadrado. Então, isso aqui é k quadrado sobre 2 menos k quadrado sobre 4. Então, isso aqui é k quadrado sobre 4. Então, eu só preciso saber quem é o k da soma, e eu sei que o valor máximo disso é k quadrado sobre 4. Então, vamos aplicar nas alternativas. Ó. O primeiro é 2, então vai ficar 2 ao quadrado sobre 4, 1. 3, 3 ao quadrado sobre 4, que é 9 quartos. 5, 5 ao quadrado sobre 4, que é 25 quartos. E 6 vai ficar
6 ao quadrado. 36 por 4, 9, tá? Então, essa é a nossa lista 3. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E era isso. Deixem um like e se inscrevam no canal.